Eu sou o Marcos Roberto, sou engenheiro mecânico formado pela Unip, sou aeromodelista, tenho uma paixão por drone, sou casado, minha esposa Natália, minha filhinha que acabou de fazer uma semana de vida. E quando eu descobri o mundo dos drones, por ser aeromodelista, então eu já tinha ouvido falar. Sou aeromodelista há 10 anos e como engenheiro mecânico minha paixão é por motores a combustão. Fiz o processo comum a todo aeromodelista, comprei um treinador, asa alta, aprendi a voar, derrubei, mas a minha paixão também é construir. Então peguei algumas plantas na internet, em DWG, e comecei a modelar ela de forma que eu pudesse construir o meu drone. Adaptei a planta para que pudesse ser construído de uma maneira mais fácil, sempre em parceria com um bom construtor. Eu sou de Indaiatuba e lá tem uma pessoa que conhece bem de construção de aeromodelo. Então a gente vai se unindo e as coisas vão surgindo. E o contato mais específico com o drone foi no TCC, que daí juntou uma oportunidade da paixão e um projeto acadêmico. Apesar da afinidade com o assunto, não fui eu que escolhi fazer um drone para o trabalho de conclusão de curso. E essa primeira pergunta foi até eu que fiz, não foi nem o coordenador. Mas é um TCC de engenharia mecânica ou mecatrônica? Porque, como todos sabem aqui, o drone possui muitos elementos eletrônicos e isso podia prejudicar o nosso trabalho. Mas como que a gente conseguiu conquistar? Essa ideia veio no primeiro semestre de 2012, então ali a gente já havia escolhido o tema e começamos a desenvolver. Então o que ganhou o pessoal foi porque era um tema atual e muito interessante. E o foco acabou sendo o projeto do Framer, que aí a gente ia colocar a nossa parte da engenharia mecânica, a parte de cálculo estrutural, a parte de testes, empuxos. E o tema acabou sendo um quadricóptero para segurança e lazer. Segurança, a gente partiu para segurança de estacionamentos de shopping, pequenos condomínios, e lazer para filmagem, diversão, para hobby, enfim. E aí começamos pesquisa de materiais, cálculos, testes e montagem. E nesses testes, até para fazer o teste para o trabalho de engenharia, um dos testes que a gente fez foi o teste de empuxo. Então colocamos a haste numa balança e colocamos o motor, e ali eu ganhei os primeiros 3 pontos do TCC. Porque embora experiente, a gente sabe aqui que hélice, qualquer descuido, e a hélice saiu um pouco, a haste saiu um pouco da balança, eu fui tentar reter e acabei tomando um corte no dedo. Então segurança, atenção, nunca é demais. Antes de tudo, muita pesquisa, então não tem como sair disso, né? Consumir, tem muitos canais, tem 2 que eu sigo bastante, que são Coisas que Voam, do Walter, e tem um outro canal no YouTube do Fábio, que eles montam, faz passo a passo, indica placa controladora, indica motores, hélices. Então, e é muito bom pesquisar, principalmente antes de comprar, porque para quem está fazendo por hobby, normalmente está comprando na China, né? Então demora um pouquinho para chegar, né? Os meus têm médias de 35 dias e é bem desagradável quando chega, você abre e fala, poxa, fiz uma compra que não é legal, vou ter que fazer uma outra compra e vou ter que aguardar todo esse tempo para ele chegar. Como que foi a construção? Os componentes eletrônicos compramos na China, né, na Hobby King. Depois de muitas pesquisas, vimos o tamanho de motores que a gente ia precisar, hélice, placa controladora. A gente usou uma placa muito simples, uma Hobby King AKK 2.0 só para voar mesmo. A gente não queria
investir no hobby, a gente só queria um trabalho para poder fazer a conclusão do curso. O projeto do Frame ele foi baseado nos modelos comerciais. Eu parti do tamanho, era um 450, então parti do tamanho 450 e daí comecei a projetar. O nosso primeiro protótipo eu fiz em alumínio e a gente usou como processo de fabricação cortar ele a laser. Só que o alumínio é um material difícil, principalmente aqui no Brasil, não tem muita tecnologia desenvolvida para cortes de alumínio a laser. Depois a gente acabou cortando esse alumínio no jato d'água para melhorar o acabamento, mas assim ele não supriu as necessidades, porque ele ficou um frame leve, mas na primeira queda que o quadricóptero teve, ele amassou uma das hastes e não teve retorno elástico. Então já parou por aí, não teve como continuar com ele. Daí a gente partiu para outros materiais. Como ele foi feito em nylon e acrílico. E aqui como aí ele montado, o projeto final dele montado. Como construir o seu? Por que personalizar um drone, né? Primeira coisa, qual será a finalidade desse drone? Para que eu quero ele? Eu quero para colocar uma câmera, eu quero para voar, eu quero ele para hobby em si, eu quero ele para fazer outras coisas. E aqui volta novamente, pesquise, 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 busque quem já é referência e peça ajuda. No caso do nosso TCC, o Gabriel, que tem uma experiência grande com drone, com FPV, ele foi o padrinho do grupo. Então, a parte da placa controladora, de ajuste, de configuração, de teste de voo, foi ele que nos auxiliou. Então, é sempre bom ter alguém que já passou por diversos problemas, porque os erros fazem parte do processo, né? Às vezes você acaba comprando algo de um valor e se você tivesse conversado com alguém, talvez por uma diferença muito pequena você teria comprado algo muito melhor. Você acaba comprando porque não tem conhecimento total do assunto. Por que personalizar o seu drone? Primeiro, para quem tem por hobby, né? Personaliza porque é muito bacana e tá na moda agora, né? O faça você mesmo, né? Então é um prazer daqueles que gostam de fazer também, que gosta de colocar a mão na massa, gosta de desenhar. Então esse foi o framer que a gente projetou pro trabalho da faculdade. Então ali as hastes são de nylon, a base onde a gente colocou a placa controladora, ali em cima ficou a bateria de acrílico. Ele ficou bem leve, ele ficou com esse frame aí, não chegou a 800 gramas. Então ele atendeu às finalidades que a gente queria. Outra, atender finalidades específicas. Eu gosto também de pesca, em pesqueiro, pesca esportiva, e eu pesco com cevadeira, né? Lançando carretilha com vara cevadeira. Então, às vezes, você fica ali o dia inteiro arremessando, né? Por que não colocar essa ração num drone para ele levar lá, soltar, ao invés de você ficar? Primeiro que é diversão dobrada, né? Você está se divertindo porque está pescando e está se divertindo porque você está pilotando o drone também. Então, é esse tipo de coisa. Se inspira em modelos que no Brasil custam o olho da cara, então dá para reproduzir modelos, né? A gente sabe que um Spire aí é um pouquinho salgado, né? Às vezes o cara tem que optar, né? O que eu faço? Dou a entrada na minha casa ou compro o drone? Então é melhor construir nesses casos, né? Então mãos à obra. Seja criativo, primeira coisa, né? E tem espaço para todo mundo, tem espaço para quem projeta em 3D, mas também há formas caseiras de construção. A gente sabe que muitos querem projetar os seus frames e não querem comprar. Aqui alguns exemplos, né? Frame de madeira, o pessoal usa
às vezes barras de alumínio e vai montando e vai construindo os seus drones. Eu vou falar um pouquinho do projeto 3D, né? Modelagem 3D. Eu tenho experiências como desenhista mecânico, projetista mecânico, e eu conheço um pouco de construção mecânica, de processo de fabricação mecânico. E trabalhei mais especificamente com usinagem. Então as máquinas CNCs hoje em dia, principalmente as máquinas de 5 eixos, a gente costuma brincar que aquilo que você conseguir modelar, ela vai conseguir usinar, ela vai conseguir fazer. Para quem já teve a oportunidade de ir numa feira de mecânica, eles sempre colocam, todo ano colocam uma mão lá, a máquina usinando uma mão. Então ela tem recursos infinitos, então se você conseguir ter imaginação, criatividade para modelar, você vai conseguir fazer isso. Mas é claro, para quem está no hobby, um modelamento ou processo de usinagem ele é muito caro, não compensa. Então não adianta você querer fazer algo com a sua cara e gastar horrores de dinheiro com isso. E dá para modelar o quê? Principalmente frame, né, e os acessórios. Um exemplo do acessórios, eu comprei um GPS, era aquele GPS Crios, e eu procurei muito o case para ele. Cheguei até a comprar achando que era dele, e quando chegou não encaixava. Eu falei, poxa vida, e agora? Falei, vou desenhar, depois eu coloco ele numa impressora 3D e eu vou fazer o case. E ele salvou, porque esse quadricóptero teve uma queda e ele bateu justamente o GPS. Talvez se não tivesse com o case, o GPS tinha quebrado. Então só fez um arranhãozinho no case e nada mais. Os processos de fabricação para projeto 3D hoje. Os processos baratos são os corte a laser e corte com jato d'água. O ideal seria que pudesse fazer tudo a laser, mas a laser ele não consegue cortar alguns materiais, como por exemplo o nylon. Aí para você cortar o nylon você vai precisar de um jato d'água, porque o laser ele vai queimar e o material vai fundir e não vai cortar, vai ficar muito ruim. E agora, a mão na roda, né? Agora é em 3D, né? Então você consegue, eu tenho modelado, minha esposa trabalha numa empresa de TI que eles têm uma impressora 3D. Ela é publicitária, trabalha no marketing e eles estão fazendo bastante brindes na impressora 3D. Então eu acabo modelando para ela e eles vão imprimir lá. E assim dá para fazer também com acessórios, com frames, acabar desenhando, modelando. Mas comercialmente, onde que eu encontro isso? Existem muitas empresas hoje que já estão trabalhando com impressora 3D, com impressão 3D. Então, às vezes, se você não tem um projeto, não tem quem projete isso, ou não tem afinidade com softwares, essa empresa vai indicar alguém para fazer o projeto junto com você, para que você possa imprimir. Obrigado. Uma pergunta?